Você já deve ter ouvido alguém dizer que é preciso desconfiar daqueles postos que vendem gasolina muito barata. Pois vai ver agora, na denúncia exclusiva do Jornal da Band, um esquema que lesa milhares de motoristas. E não é com a venda de gasolina adulterada, não. Nossos repórteres descobriram como donos de postos de gasolina vendem uma quantidade menor de combustível do que a paga pelo consumidor. Com a fraude de cada 10 tanques cheios pagos pelo motorista, um fica no posto. O mercado de combustíveis movimenta 70 bilhões de reais por ano no país. Existem 28 mil estabelecimentos que atendem a uma demanda de cerca de 60 milhões de automóveis. Um terço dessa frota está no estado de São Paulo, onde alguns donos de postos estão lesando os motoristas. Adaptamos o tanque deste carro para receber o combustível. A alteração faz com que a gasolina seja desviada para esta caixa transparente. Assim, é possível identificar a quantidade de combustível que seguiria para o tanque. Tudo sem que o frentista desconfie. Nosso cinegrafista que está dentro do carro não é visto graças à película protetora que colocamos nos vidros. Escolhemos 5 postos de gasolina de forma aleatória. Estamos na cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Nosso produtor anuncia quanto quer abastecer. Põe 50 para mim, por favor. Gasolina. Na bomba e na nota fiscal, o posto informa que foram vendidos 21 litros e 750 mililitros de combustível. Na caixa que temos dentro do carro, o marcador indica uma quantidade menor. Levamos o recipiente para este químico que trabalha no Sincopetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de São Paulo. Com um aferidor oficial, o mesmo usado pelos fiscais do Inmetro, a fraude é comprovada. Deu menos de 20 litros, bem menos do que o que estava estipulado na nota. Seguimos então para a zona sul da capital paulista. Põe 50 de gasolina para mim, por favor. 2,29, 50 reais, deu 21 litros e 74. O combustível armazenado é levado para o teste. O resultado: a cada litro abastecido, o consumidor perde 11 centavos. No dia seguinte, nosso destino é este posto, também na zona sul de São Paulo. Novamente entregamos a chave do tanque e 50 reais para o frentista. O preço do combustível é bem menor do que a maioria dos postos cobra. Quanto que tá a gasolina aqui? 2,25. 2,25? Tá muito bom, hein? Aqui não para o dia todo. 22 litros e 233 ml de gasolina? Nada disso. O aferidor mostrou que havia 1 litro a menos. Deu 1 litro a menos em relação à nota. E conclusão, o consumidor ele paga uma quantidade e recebe outra. Foi no 4º posto testado por nossa equipe que descobrimos a maior fraude contra o consumidor. 50. Em relação à nota, esse aqui foi o que mais chamou a atenção, deu em torno de 2,5 litros a diferença. Este mestre em estatística analisa o prejuízo para o consumidor. Se o motorista pedir 50 reais de gasolina, a perda é de 4 a 6 reais. Em um carro com um tanque de 50 litros, um dos postos testados embolsa 15 reais do motorista. No posto 4, onde a bomba indica 2,29, ele está pagando efetivamente 2,60. É o caso mais gritante porque, se a gente observar, de 21,7 litros de combustível, 2,5 são fraude, ou seja, praticamente 10% do que você está levando, mais que 10% do que você está levando é fraude. Depois de rodarmos mais de 200 quilômetros, chegamos a este posto na zona leste da capital paulista. Gasolina desviada para o recipiente dentro do carro e, mais uma vez, quem sai perdendo é o consumidor. Pagamos 50 reais e recebemos R$ 45,81 de gasolina. Cada 10 abastecimentos que você fez no seu tanque, você jogou dinheiro fora. Resultado: nos 5 postos testados, havia fraude na quantidade do combustível entregue ao consumidor. Os comerciantes golpistas perceberam que a adulteração do combustível passou a ser mais facilmente percebida pelo consumidor, já que a consequência, em muitos casos, é o defeito no motor do carro. Então, começaram a burlar a quantidade do produto. A descoberta da fraude é muito difícil.
Não tem jeito, se você tiver um recipiente graduado para aferir na hora, aí é a única forma correta, mas isso não acontece, não tem como. Então você tem que tentar trocar de posto, ver se de repente você usa um outro posto de combustível e o carro volta a ter um consumo normal. Essas fotografias mostram alguns equipamentos usados pelos donos de postos de gasolina para enganar o motorista. Os aparelhos são instalados dentro das bombas. A fraude acontece de duas maneiras. Em uma delas, o combustível vem do reservatório que fica no subsolo do posto de gasolina. Através de tubos, ele chega até a bomba, passa pelo contador que registra a quantidade que será colocada no carro. A fraude começa quando um funcionário do posto ativa um sistema com um controle remoto. Uma válvula é acionada e desvia parte do combustível de volta para o reservatório. Nesta outra situação, o relógio que marca a quantidade de combustível é acionado por um controle remoto. Um receptor dentro da bomba faz com que o contador oficial pare de funcionar. Automaticamente, um outro programado para fraudar é ativado. O contador recebe mais pulsos e gira mais rápido. O motorista acha que está comprando uma quantidade de combustível, mas está levando menos. Este advogado especialista em direito do consumidor diz que se o dono do posto for flagrado cometendo a fraude, pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Nós estamos diante de um verdadeiro estelionato. Vocês viram aí na reportagem especial do Jornal da Band que 5 postos foram escolhidos aleatoriamente. A Kombi saiu circulando e foi parando mais ou menos em regiões diferentes da cidade de São Paulo. Nos 5, ou seja, 100%, apresentaram fraudes. A Agência Nacional de Petróleo foi informada pela reportagem da Band, da reportagem que exibimos agora, e amanhã iniciará providências em relação aos fraudadores. O Jornal da Band mostrou ontem como postos de combustível fraudam a quantidade de gasolina na hora de encher o tanque. Hoje você vai ver outra revelação exclusiva, como funciona o esquema. Na hora de comprar o posto, o futuro proprietário já recebe a oferta do dispositivo para desviar gasolina da bomba. O mecanismo é acionado à distância pelo celular. Surpresa e revolta. Foi assim que os motoristas reagiram à reportagem veiculada ontem no Jornal da Band. A gente não sabe mais o que faz, não sabe onde abastece, onde dá para confiar. Isso daí para mim é caso de polícia mesmo. Me sinto roubado. Nossa equipe parou em 5 postos escolhidos de forma aleatória na Grande São Paulo e na capital paulista, onde colocamos R$50 de gasolina neste carro adaptado. Põe 50 para mim, por favor. Gasolina. O combustível que saiu da bomba, em vez de entrar no tanque, foi direto para este recipiente, que depois foi levado para o laboratório do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, o Sincopetro. Lá, o golpe foi comprovado. Em todos os postos, a quantidade de combustível vendida foi menor do que estava marcado na bomba e na nota fiscal. Deu 1 litro a menos em relação à nota. E conclusão, o consumidor ele paga uma quantidade e recebe outra. Num tanque cheio de 50 litros, a perda para o consumidor varia de R$5 a R$15. Cada 10 abastecimentos que você fez no seu tanque, você jogou dinheiro fora. Nosso produtor se passa por um interessado em comprar um posto de combustível e consegue chegar a este homem que está há mais de 20 anos no mercado. Sem saber que está sendo gravado, ele explica como muitos donos de postos multiplicam a margem de lucro. Hoje os caras colocam uma placa na bola para ter um consumidor. Entendeu? Placa, tudo controle, pá, os caras fazem isso aí. Entendeu? É um monte de fora. Um posto que vende 1 milhão de litros, 60 mil litros, os caras gostam. O corretor revela que nem é preciso estar no posto para acionar o sistema. Tem cara que tem um telefone, ele não está no posto, põe o telefone aqui, ele arma o sistema. E dá o preço da instalação de equipamentos como estes usados para fraudar a bomba. Torna aí de 5 pau por ilha. Por ilha? Como assim ilha? Cada uma bomba é uma ilha. Ah tá, por bomba R$5.000.
Com base na denúncia da Band, o Ministério Público Paulista vai abrir uma investigação para apurar a fraude milionária. A suspeita é de que, além do estelionato, os envolvidos estejam cometendo os crimes de formação de quadrilha, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Nós vamos verificar isso, se há um crime organizado por trás na confecção desses aparelhos, na distribuição desses aparelhos aos postos de gasolina. Durante 2 dias seguidos, você viu aqui no Jornal da Band como postos de combustível fraudam a venda de gasolina com grande prejuízo para o consumidor. Pois hoje as autoridades que cuidam do setor fizeram uma blitz em São Paulo. O resultado foi o seguinte: interdição de 2 postos dos 3 fiscalizados. Interditado. Esse foi o resultado da blitz neste posto de gasolina na zona sul de São Paulo, depois da denúncia de fraude na quantidade de combustível veiculada no Jornal da Band. Os técnicos do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, comprovaram que o estabelecimento entregava menos combustível do que o valor pago pelo consumidor. O líquido retirado da bomba indica 20 litros no medidor oficial, mas a quantidade registrada para o motorista é quase 1,5 litro maior. Que vem abastecer o veículo leva 1,4 litro a menos. Nas outras bombas, o mesmo golpe foi constatado, tanto na gasolina quanto no álcool. Os fiscais procuraram pelo dono do posto, que não estava. Em seguida, abriram as bombas em busca do dispositivo que acionaria a fraude. Mais uma surpresa: apesar da diferença entre a quantidade entregue e a paga, este sistema parece diferente. O que a gente está tentando agora verificar é se a fraude não está caracterizada propriamente no dispositivo eletrônico da bomba, no software, na memória da bomba. As placas desta bomba foram apreendidas e encaminhadas para o fabricante. O objetivo é descobrir qual foi o tipo de fraude aplicada contra o motorista. Tecnologias novas ou já conhecidas, quem perde sempre é o consumidor. Este motorista, que costumava abastecer no posto, finalmente descobriu o que estava acontecendo com o seu carro. Ontem eu abasteci aqui e pedi para encher o tanque e deu uma diferença no marcador. Mediante isso aqui, eu estou indignado com esse tipo de atitude do proprietário do posto, porque a gente é consumidor e jamais esperaria uma coisa dessa. Além do volume, a qualidade do combustível no posto também foi reprovada. Além da fraude na quantidade e na qualidade do produto, os técnicos verificaram que o estabelecimento está com a inscrição estadual cassada por adulteração de combustível. Ou seja, este posto não poderia estar funcionando. Por isso, as bombas foram lacradas e o local interditado novamente. Virou um caso de polícia porque ele está incorrendo também no crime de desobediência. A fiscalização, que reuniu vários órgãos públicos, esteve em mais um posto dos 5 denunciados na reportagem. Neste, na zona leste da cidade, o golpe foi confirmado. Menos gasolina no tanque do que mostra a bomba. Tinha 3 bicos que estavam com erro contra o consumidor. Ou seja, a Unimetro dá uma tolerância de 100 mililitros e 3 bombas apresentavam erro acima de 100 mililitros contra o consumidor. Agora é mudar de posto, né? Fazer o quê? Confiar em outro também e espero que não seja assim, né? Nesta semana, você viu aqui no Jornal da Band uma denúncia exclusiva de fraude na venda de combustíveis. Alguns postos mexem na bomba para sair menos gasolina do que a quantidade que é paga pelo consumidor. Você vai ver agora algumas dicas que podem ajudá-lo a não cair nesse golpe. O barato sai caro. O ditado vale também na hora de abastecer o veículo. Em todos os 5 postos denunciados pelo Jornal da Band por fraudarem a quantidade de combustível colocada no tanque, o preço estava abaixo da média do mercado. Nestes 2, interditados depois da reportagem, o preço do litro da gasolina era menor do que R$ 2,30. Para o presidente do Sincopetro, o Sindicato dos Donos de Postos de São Paulo, um valor impraticável. Ele explica que o preço de custo do álcool para um dono de posto no estado de São Paulo fica entre R$ 1,54 a R$ 1,58. E o da gasolina custa entre R$ 2,19 e R$ 2,20 para o proprietário do estabelecimento. Porque o consumidor tem que desconfiar daquele que faz milagre.
aquele que vende o mesmo produto por um preço que é impraticável. Eu vendendo até mais barato do que a gente paga. Este homem, que negocia postos de combustível, confirma que a fraude está diretamente relacionada ao preço cobrado na bomba. Está adulterando, você conhece todo posto que vende gasolina menos de 2,29. Olha, nem 2,29 hoje não dá para vender. Fuja. Primeiro que 1 litro de gasolina não é 1 litro. E segundo que a gasolina não é gasolina. Uma outra forma do motorista, em caso de desconfiança, garantir que a quantidade de combustível que vai para o tanque do carro é a mesma que está marcada na bomba, é pedir que o frentista coloque o líquido em um aferidor de 20 litros, como este. Uma portaria da ANP obriga todo posto a manter um aferidor à disposição dos consumidores. Com uma câmera escondida, testamos se os postos estão preparados para cumprir a lei. Neste, conseguimos fazer o teste e conferir a quantidade de combustível que será colocada no tanque. Já neste outro, nosso produtor espera o frentista chamar o gerente. Depois de alguns minutos, ele traz o aferidor. O equipamento está enferrujado e sem o lacre do Inmetro. O próprio gerente reconhece que não será possível fazer o teste. Aonde que marca 20 litros aqui? Como eu falei pro senhor, ele tá sem a parte que marca aqui, entendeu? Dá pra ter uma base, mas não dá pra saber exatamente certinho, entendeu? A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, é responsável por fiscalizar se os postos cumprem ou não as normas de qualidade e quantidade de combustível. Mas só no estado de São Paulo, onde existem 8.700 postos, são apenas 15 fiscais.